A carta da filha da empregada negra deixou o rico chocado depois de rir dela. Flora respirou fundo antes de entrar no escritório de Eduardo. O ar estava carregado de um perfume caro que misturava madeiras nobres e um toque de algo que poderia ser exclusivo de Paris. Daí ela subiu as escadas, escutando o eco dos seus próprios passos, que pareciam quase um lamento no espaço imponente e opressivo. A cada movimento, seu coração pulsava mais rápido, não apenas pela ansiedade habitual de encarar o dia de trabalho, mas pela estranha sensação de que algo grande aconteceria. Enquanto limpava a mesa cheia de objetos de luxo, Flora notou um envelope empoeirado escondido entre livros empoeirados. Era um convite à curiosidade, com suas bordas amareladas e um nome que parecia chamar seu olhar: Ana. Sem pensar, 2 vezes ela pegou a carta e, enquanto limpava a superfície, começou a lê-la em voz alta. As palavras saltavam, intensas e vívidas, como uma tempestade prestes a desabar. A mulher que escreveu parecia ter uma história marcada pela luta e resistência, repleta de sonhos e forças ocultas que moldavam destinos. Eu não tenho medo, dizia a carta. Se a opressão tenta nos calar, que venham brilhar as vozes daquelas que já lutaram. O futuro pertence aos sonhadores. Mas, assim que Eduardo entrou no escritório e ouviu aquelas palavras, ele riu desdenhosamente. O som rasgou o ar, uma risada brilhante, mas vazia, ecoando pela sala como uma artilharia. Flora sentiu um nó no estômago. A dor da sua reação foi como uma bofetada. Como ele pôde se divertir com algo tão sério? Você acredita que isso faz sentido? Ele zombou. Sonhos? Forças ocultas? Uma perda de tempo? A superficialidade na voz dele fez o mundo de Flora parecer desmoronar. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Era como se a carta tivesse acendido uma centelha, despertando uma determinação que ela não sabia que existia. Fora da sala, enquanto se submergia na história, Flora descobriu conexões com sua própria família. Seus ancestrais, também lutadores, tinham histórias de resistência e esperança. Cada revelação era como encontrar um pedaço perdido de si mesma. Algo vibrante e poderoso que não poderia ser ignorado. Era um combustível para sua alma. Enquanto isso, Eduardo, cercado por sua riqueza, começava a sentir um aperto na consciência. Aquela risada desdenhosa agora voltava a atormentá-lo. Quem ele era para rir dos sonhos de alguém? Cada vez que pensava na expressão de Flora, Eduardo questionou. O rosto agora pálido. Flora não sabia, mas o instinto a empurrou em direção à porta. Enquanto Eduardo hesitou, dividido entre a curiosidade e o medo. Vamos ver, ela exclamou, e assim dispararam escada abaixo. Ao chegarem ao hall de entrada, encontraram uma cena de caos. Uma mulher estava desmaiada no chão, cercada por outros empregados da casa. É a Dona Clara, alguém gritou. Era a esposa de Eduardo, a mulher que até então ele não mencionara. Flora nunca a tinha visto antes, mas a expressão de horror no rosto de todos a fez sentir um calafrio. O ambiente se transformou em um frenesi de vozes e ações apressadas. Eduardo recuou, pálido como um fantasma. O que aconteceu? Ele questionou, angustiado. Ela estava bem. A resposta virou um murmurinho. Caiu. Parece que teve um ataque. Flora queria ajudar, mas sentiu o nó na garganta se apertar. As lembranças de sua própria mãe, lutando para sobreviver, surgiram. Mas agora, com Clara no chão, o sentimento de impotência tomou conta. De repente, como se o universo tivesse decidido revelar um segredo maior. Uma bolsa caiu de dentro do bolso de Clara ao chão. Um pequeno objeto brilhante rolou até os pés de Flora. Ela se agachou,
pegando a peça e analisando. Era uma corrente de ouro, com um pingente em forma de um símbolo, que Flora reconheceu imediatamente. Um símbolo ligado à sua ancestralidade. Algo que apenas as mulheres da sua linhagem usavam. Seu coração disparou. Eduardo, olhe isso, ela disse, ainda em choque. Eduardo agora se aproximou. A expressão de seu rosto, mudando rapidamente de horror para confusão. O que você? Nesse instante, a ligação entre eles parecia mais forte do que nunca. Como se a carta, a luta da mãe de Flora e esse momento caótico, tudo estivesse se entrelaçando. Mas antes que pudessem processar, Clara começou a se mexer, abrindo os olhos lentamente. A luz da realidade a cercava, mas havia algo de estranho em seu olhar. Algo que disparou alarmes na mente de Flora. Você precisa saber a verdade, Clara murmurou. Mas antes que pudesse explicar o que significava aquela corrente, uma tosse seca a interrompeu, seguida por uma expressão de dor. O mundo ao redor parecia girar. Flora e Eduardo se entreolharam, um pânico silencioso crescendo entre eles. A revelação estava próxima, e com ela, a possibilidade de tudo o que conheciam ser virado de cabeça para baixo. Precisamos entender isso, Flora disse, sua determinação renovada. Mas o que mais Clara tinha a dizer poderia mudar tudo. E assim, nesse centro de revelações e incertezas, a realidade que conheciam estava prestes a se desmoronar. Clara, ainda meio perdida, começou a insistir. A corrente guarda segredos. Se você souber o que ela significa, tudo pode mudar. A força de suas palavras ecoou, mas ninguém parecia compreender a gravidade do que estava acontecendo. Flora se agachou, segurando a corrente, enquanto Eduardo aproximava-se, seu coração disparando. O ambiente carregado de tensão parecia apertar. A multidão ao redor murmurava nervosa. Mas o olhar de Flora estava fixo em Clara. O que você quer dizer com isso, Clara? A pergunta saiu, quase como um sussurro, mas a urgência estava ali. Clara ofegava, tentando juntar forças. A corrente é um símbolo. O que ela encerra... ligam sua mãe a algo maior do que pensam. O pânico tomou conta do hall, e o olhar de Eduardo girava entre Clara e Flora. Ele não entendia, mas o cheiro de mistério pairava no ar e apertava seu peito. Justo nesse momento, uma sirene distante cortou a agitação. O som fez todos se virarem, mas logo voltaram a olhar para Clara, que agora tinha os olhos arregalados de terror. Vocês não fazem ideia do que isso significa. Eu sou parte disso. Com um movimento quase involuntário, ela levantou uma das mãos, como se quisesse afastar o horror que estava prestes a ser revelado. A sala estava cheia de olhares atônitos, e a atmosfera mudava rapidamente. Flora sussurrou, sua voz embargada. Clara, o que você está dizendo? Então, em um movimento quase inconsciente, Clara puxou a corrente da mão de Flora e a segurou à sua frente. Você não pode deixar isso nas mãos erradas. Esta corrente não é só um objeto, é um legado. Eduardo olhou para Flora, um torvelinho de emoções. Que legado? Ela fez uma expressão de dúvida, em meio à confusão. Mas antes que pudesse reagir, Clara quase gritou. A verdade que você não sabe é que Ana, ela era parte de nossa família também. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Era como se o tempo parasse. O que Clara disse era uma bomba, uma revelação devastadora. Flora se sentiu como se tivesse sido atingida por um trem. O que você quer dizer, Clara? A incredulidade tomava conta de seu olhar. Clara, ofegante, continuava. Ana era sua tia Flora. Sua mãe escondeu isso. E eu pensei que você sabia. As palavras a atingiram como um soco no estômago. E se aquilo tudo fosse verdade?
a conexão que Flora buscava, a coragem que sentira. Tudo agora parecia um quebra-cabeça tortuoso. Eduardo olhava para as duas, sem saber o que pensar. A ideia de que a mulher que ele desprezava agora estava ligada a algo tão profundo deixava-o confuso. As expressões dos outros empregados mudaram de curiosidade para um misto de espanto e compaixão. Todo aquele tempo, ele achou que a vida de Clara e Flora era insignificante. E agora, então, inesperadamente, Clara desabou no chão, e o grito de Flora cortou o ar. Não, não, não faça isso! Mas Clara apenas olhava para o vazio, os olhos cheios de um misto de luz e sombra. A corrente precisa ser protegida, mas suas forças se esvaíam. Eduardo, finalmente se movendo, correu até ela, sem acreditar no que estava acontecendo. Enquanto isso, Flora sentia que o vazio estava crescendo em seu interior. Que ligações eram essas? Que verdades ainda estavam escondidas? A sirene estava mais próxima agora, e o ar ao redor começou a se tornar gélido, como se a sala inteira estivesse presa em um tempo distorcido. Eduardo, ela gritou, enquanto lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. O que vamos fazer? Agora, mais que nunca, ela sabia. A vida dela, a de sua mãe, a de Clara, tudo estava interligado. E o que viria a seguir parecia uma tempestade pronta para desabar em suas vidas. As conturbações estavam apenas começando, e quando Clara fechou os olhos e a corrente tumba entre eles, deixou no ar uma pergunta crucial. A verdade poderia ser protegida ou estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia suportar? A sala estava um caos. Clara estava no chão, e toda a tensão pairava no ar como um denso nevoeiro. Flora sentia o coração acelerar, um nó na garganta enquanto tentava entender a cena. Eduardo, pálido, estava ao lado dela, como uma estátua, mas aquilo que Clara tinha acabado de dizer ressoava em sua mente como um sino batendo. Como assim? Parte da nossa família? Flora sussurrou, sem acreditar. As luzes da sala piscavam mais uma vez, como se o universo estivesse instigando um jogo de mistérios. Clara lutava para se levantar, mas sua força parecia estar se esvaindo. O olhar de Flora pairava na corrente nas suas mãos, cada vez mais pesada. Flora, a corrente, Clara dizia, quase inaudível, foi passada de mãe para filha. Estamos ligadas. Seus olhos procuravam os de Flora com uma intensidade que congelava o tempo. Uma onda de emoções esmagou Flora. Ela não queria acreditar. Tudo parecia um pesadelo. Antes que pudesse processar, uma nova sirene cortou o ar e a porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma equipe médica correndo. As vozes deles se misturaram ao murmúrio do grupo de empregados, agora em pânico. Clara, visivelmente assustada, começou a tremer. Isso é sério, um paramédico gritou, embora não estivesse claro se a alerta era para Clara ou para o clima tenso que envolvia todos. Ela está desmaiada. Afastem-se. A multidão se separou instantaneamente, enquanto Flora e Eduardo permaneciam paralisados, absorvendo a gravidade da situação. E então, como se as coisas não pudessem piorar, Clara olhou diretamente nos olhos de Flora, quase como se estivesse buscando um último fio de esperança, e murmurou com um esforço desesperado. O que você não sabe é que sua mãe escondeu algo muito maior. Algo que muda tudo. As palavras dela provocaram um estalo em Flora. O que você está dizendo? Flora se inclinou, seu rosto tão próximo que ela podia sentir a respiração de Clara. Mas antes que Clara pudesse responder, ela teve uma convulsão súbita. O corpo dela se contraiu e a corrente que Flora segurava caiu do seu bolso, rolando em direção ao centro da sala. Eduardo, sem pensar, se lançou para pegá-la,
ao mesmo tempo em que alguém gritou: "O que houve com ela? O que está acontecendo?" A sala estava em choque, mas Flora não conseguia desviar o olhar da corrente. Parecia brilhar com uma luz estranha, ameaçadora, como se tivesse sua própria vida. "Eduardo, a corrente!" Flora gritou. Era como se a peça tivesse autoridade própria. Ele parou abruptamente, segurando-a, mas o gesto fez com que uma onda de energia percorresse o lugar, e a iluminação da sala oscilou violentamente. Um vento gelado soprou, levando consigo folhas e papéis que antes estavam confidencialmente a salvo nas mesas. Em meio ao redemoinho, a corrente começou a vibrar, e todas as atenções se voltaram para ela. Uma voz baixa e distorcida ecoou, fazendo o chão tremer. "Deixe-me fora disso." O terror pintou os rostos de todos. A corrente estava revelando algo que Flora e Eduardo não estavam prontos para entender. "Você está cheia de mentiras." A voz contínua ressoou, desestabilizando qualquer uma das esperanças que ainda restavam. Flora sentiu o estômago embrulhar e a sala girar. Sua mãe tinha um pacto. E nesse momento, os olhos de Clara se arregalaram. Um lampejo de reconhecimento e medo. A verdade que floresceu nas palavras da corrente era uma sombra que cercava não apenas Flora, mas todos aqueles que estavam ali. E antes que a realidade pudesse se reconfigurar, um dos paramédicos tentou ajudar Clara, mas ela gritou de dor. "Não, não deixem eles. O segredo deve ser guardado." Um grito inesperado cortou a sala, um eco de desespero que parecia atravessar as paredes das ilusões. A tensão se instalou novamente, e Flora sentiu que o chão, a corrente, o olhar de Eduardo, tudo se encolhia em um único instante de total confusão e pavor. Estaria sua mãe realmente tão envolvida em um legado sombrio? O que mais estavam escondendo? O tempo parecia estagnar. Florescia a dúvida. E com ela, uma nova tempestade de segredos estava prestes a ser revelada. O futuro deles, todo o seu passado, estava prestes a colidir em uma verdade que ninguém conseguiria suportar. E Clara, como um agir involuntário, levou o olhar de todos para a corrente, como se fosse a chave para desvendar tudo. Não podemos deixar que isso caia em mãos erradas. O caos se instalou, mas uma centelha de esperança ainda flutuava no ar. Era uma corrida contra o relógio, e Flora sabia, sem dúvida alguma, que tudo acabaria em um clímax devastador. A sala estava um caos. Clara estava no chão, e toda a tensão pairava no ar como um denso nevoeiro. Flora sentia o coração acelerar. Um nó na garganta enquanto tentava entender a cena. Eduardo, pálido, estava ao lado dela, como uma estátua. Mas aquilo que Clara tinha acabado de dizer ressoava em sua mente como um sino batendo. "Como assim, parte da nossa família?" Flora sussurrou, sem acreditar. As luzes da sala piscavam mais uma vez, como se o universo estivesse instigando um jogo de mistérios. Clara lutava para se levantar, mas sua força parecia estar se esvaindo. O olhar de Flora pairava na corrente nas suas mãos, cada vez mais pesada. "Flora, a corrente", Clara dizia, quase inaudível. "Foi passada de mãe para filha. Estamos ligadas." Seus olhos procuravam os de Flora com uma intensidade que congelava o tempo. Uma onda de emoções esmagou Flora. Ela não queria acreditar. Tudo parecia um pesadelo. Antes que pudesse processar, uma nova sirene cortou o ar, e a porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma equipe médica correndo. As vozes deles se misturaram ao murmúrio do grupo de empregados, agora em pânico. Clara, visivelmente assustada, começou a tremer. "Isso é sério!" Um paramédico gritou, embora não estivesse claro se a alerta era para Clara ou para o clima tenso que envolvia todos. "Ela está desmaiada. Afastem-se." A multidão se separou instantaneamente, enquanto Flora e Eduardo permaneciam paralisados, absorvendo a gravidade da situação. E então,
Como se as coisas não pudessem piorar, Clara olhou diretamente nos olhos de Flora, quase como se estivesse buscando um último fio de esperança, e murmurou com um esforço desesperado: "O que você não sabe é que sua mãe escondeu algo muito maior, algo que muda tudo." As palavras dela provocaram um estalo em Flora. "O que você está dizendo?" Flora se inclinou, seu rosto tão próximo que ela podia sentir a respiração de Clara. Mas antes que Clara pudesse responder, ela teve uma convulsão súbita. O corpo dela se contraiu e a corrente que Flora segurava caiu do seu bolso, rolando em direção ao centro da sala. Eduardo, sem pensar, se lançou para pegá-la, ao mesmo tempo em que alguém gritou: "O que houve com ela? O que está acontecendo?" A sala estava em choque, mas Flora não conseguia desviar o olhar da corrente. Parecia brilhar com uma luz estranha, ameaçadora, como se tivesse sua própria vida. "Eduardo, a corrente!" Flora gritou. Era como se a peça tivesse autoridade própria. Ele parou abruptamente, segurando-a, mas o gesto fez com que uma onda de energia percorresse o lugar, e a iluminação da sala oscilou violentamente. Um vento gelado soprou, levando consigo folhas e papéis que antes estavam confidencialmente a salvo nas mesas. Em meio ao redemoinho, a corrente começou a vibrar, e todas as atenções se voltaram para ela. Uma voz baixa e distorcida ecoou, fazendo o chão tremer: "Deixe-me fora disso." O terror pintou os rostos de todos. A corrente estava revelando algo. Algo que Flora e Eduardo não estavam prontos para entender. "Você está cheia de mentiras." A voz contínua ressoou, desestabilizando qualquer uma das esperanças que ainda restavam. Flora sentiu o estômago embrulhar e a sala girar. Sua mãe tinha um pacto, e nesse momento, os olhos de Clara se arregalaram, um lampejo de reconhecimento e medo. A verdade que floresceu nas palavras da corrente era uma sombra que cercava não apenas Flora, mas todos aqueles que estavam ali. E antes que a realidade pudesse se reconfigurar, um dos paramédicos tentou ajudar Clara, mas ela gritou de dor: "Não, não deixem eles. O segredo deve ser guardado." Um grito inesperado cortou a sala, um eco de desespero que parecia atravessar as paredes das ilusões. A tensão se instalou novamente, e Flora sentiu que o chão, a corrente, o olhar de Eduardo, tudo se encolhia em um único instante de total confusão e pavor. Estaria sua mãe realmente tão envolvida em um legado sombrio? O que mais estavam escondendo? Os paramédicos começaram a agir com urgência, mas tudo parecia um borrão em meio ao alvoroço. Eduardo, sentindo a necessidade de proteger Flora, segurou firme a mão dela. "Precisamos sair disso, Flora. Precisamos saber a verdade, agora." E foi nesse momento de desespero que algo impactante aconteceu. Uma figura familiar surgiu na entrada, como um fantasma do passado. Era a mãe de Eduardo, Dona Lúcia. Mas o que chocou a todos não foi apenas sua presença, mas a expressão de horror em seu rosto. Ela avançou até Clara e, antes que alguém pudesse impedi-la, proferiu: "O seu relacionamento com Ana não é o que você pensa." A sala parou. Todos se viraram para Dona Lúcia. O que ela queria dizer? O olhar de Flora se fixou na mulher, sem fôlego. "O que você quer dizer?" Seu coração batia com força, um tambor ensurdecedor. Ela não é apenas sua tia. Ela era, na verdade, a sua mãe biológica. A revelação estourou como um balão, e as palavras ecoaram nas paredes. A verdade que Flora havia buscado por tanto tempo estava prestes a ser uma nova dor. Seu mundo desabou sob seus pés. O quê? Flora mal conseguiu respirar. O olhar de Eduardo se transformou de confusão em um pânico desesperado. "Não, isso não pode estar acontecendo."
Dona Lúcia, com um olhar penetrante, completou. Ana foi forçada a sair. Santo Deus, Flora, você precisa saber que suas origens não são o que você sempre acreditou. O ar que conseguia entrar nos pulmões de Flora parecia escasso. Ela estava presa em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Olhando para a corrente em suas mãos, ela se sentia em um campo de batalha emocional, e tudo que ela conhecia estava desmoronando. Eduardo, o que estamos fazendo? Flora sussurrou, seu coração estalando de dor. Precisamos descobrir o que mais pode estar escondido. Ele respondeu, compartilhando o peso de um segredo devastador. E com a sala repleta de testemunhas, o legado de sua família estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém imaginava. As consequências das verdades que estavam emergindo poderiam mudar tudo para sempre. Mas antes que alguém pudesse agir, um novo grito ecoou, e naquela fração de segundo, todos souberam que a tempestade estava apenas começando. A sala estava um caos. Clara estava no chão, e toda a tensão pairava no ar como um denso nevoeiro. Flora sentia o coração acelerar, um nó na garganta enquanto tentava entender a cena. Eduardo, pálido, estava ao lado dela, como uma estátua, mas aquilo que Clara tinha acabado de dizer ressoava em sua mente como um sino batendo. Como assim parte da nossa família? Flora sussurrou, sem acreditar. As luzes da sala piscavam mais uma vez, como se o universo estivesse instigando um jogo de mistérios. Clara lutava para se levantar, mas sua força parecia estar se esvaindo. O olhar de Flora pairava na corrente nas suas mãos, cada vez mais pesada. Flora, a corrente, Clara dizia quase inaudível, foi passada de mãe para filha. Estamos ligadas. Seus olhos procuravam os de Flora com uma intensidade que congelava o tempo. Uma onda de emoções esmagou Flora. Ela não queria acreditar. Tudo parecia um pesadelo. Antes que pudesse processar, uma nova sirene cortou o ar, e a porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma equipe médica correndo. As vozes deles se misturaram ao murmúrio do grupo de empregados, agora em pânico. Clara, visivelmente assustada, começou a tremer. Isso é sério, um paramédico gritou, embora não estivesse claro se a alerta era para Clara ou para o clima tenso que envolvia todos. Ela está desmaiada, afastem-se. A multidão se separou instantaneamente, enquanto Flora e Eduardo permaneciam paralisados, absorvendo a gravidade da situação. E então, como se as coisas não pudessem piorar, Clara olhou diretamente nos olhos de Flora, quase como se estivesse buscando um último fio de esperança, e murmurou com um esforço desesperado. O que você não sabe é que sua mãe escondeu algo muito maior. Algo que muda tudo. As palavras dela provocaram um estalo em Flora. O que você está dizendo? Flora se inclinou, seu rosto tão próximo que ela podia sentir a respiração de Clara. Mas antes que Clara pudesse responder, ela teve uma convulsão súbita. O corpo dela se contraiu e a corrente que Flora segurava caiu do seu bolso, rolando em direção ao centro da sala. Eduardo, sem pensar, se lançou para pegá-la, ao mesmo tempo em que alguém gritou: "O que houve com ela? O que está acontecendo?" A sala estava em choque, mas Flora não conseguia desviar o olhar da corrente. Parecia brilhar com uma luz estranha, ameaçadora, como se tivesse sua própria vida. "Eduardo, a corrente!" Flora gritou. Era como se a peça tivesse autoridade própria. Ele parou abruptamente, segurando-a. Mas o gesto fez com que uma onda de energia percorresse o lugar, e a iluminação da sala oscilou violentamente. Um vento gelado soprou, levando consigo folhas e papéis que antes estavam confidencialmente a salvo nas mesas. Em meio ao redemoinho, a corrente começou a vibrar, e todas as atenções se voltaram para ela. Uma voz baixa e distorcida ecoou, fazendo o chão tremer. "Deixe-me fora disso." O terror
pintou os rostos de todos. A corrente estava revelando algo. Algo que Flora e Eduardo não estavam prontos para entender. Você está cheia de mentiras. A voz contínua ressoou, desestabilizando qualquer uma das esperanças que ainda restavam. Flora sentiu o estômago embrulhar e a sala girar. Sua mãe tinha um pacto. E nesse momento, os olhos de Clara se arregalaram. Um lampejo de reconhecimento e medo. A verdade que floresceu nas palavras da corrente era uma sombra que cercava não apenas Flora, mas todos aqueles que estavam ali. E antes que a realidade pudesse se reconfigurar, um dos paramédicos tentou ajudar Clara, mas ela gritou de dor. Não, não deixem eles. O segredo deve ser guardado. Um grito inesperado cortou a sala. Um eco de desespero que parecia atravessar as paredes das ilusões. A tensão se instalou novamente, e Flora sentiu que o chão, a corrente, o olhar de Eduardo, tudo se encolhia em um único instante de total confusão e pavor. Estaria sua mãe realmente tão envolvida em um legado sombrio? O que mais estavam escondendo? Os paramédicos começaram a agir com urgência, mas tudo parecia um borrão em meio ao alvoroço. Eduardo, sentindo a necessidade de proteger Flora, segurou firme a mão dela. Precisamos sair disso, Flora. Precisamos saber a verdade. Agora. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. A porta se abriu mais uma vez com um estrondo. Uma mulher de aparência familiar entrou, os olhos ardendo com uma intensidade que simplesmente congelou a todos. Era Ana, a própria mãe de Flora. Mas não era a mulher que Flora se lembrava. Seus traços estavam marcados por bagagens que Flora nunca poderia imaginar. Ana? Flora murmurou, a voz quase falhando. O olhar de Ana era de dor e desespero. O que você está fazendo aqui? Eduardo questionou, atônito, enquanto todos os olhares se viravam para a figura no centro da sala. A tensão cresceu, um silêncio absurdo tomou conta. Ana encarou a corrente que Flora ainda segurava e disse, com um tom grave: Isso não deveria estar aqui. Você não entende. É perigoso. Como se as palavras tivessem vida. A corrente começou a brilhar intensamente, pulsando no ritmo dos corações que a cercavam. Por que você nunca falou sobre isso? Flora gritou, sua voz tingida de dor e raiva. As revelações estavam se empilhando, como peças de um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. E nesse instante, Ana revelou um segredo ainda mais aterrador. Clara, é sua irmã. Nós somos parte disso. Um legado que você não pode entender. O ar ficou pesado, e a sala fez silêncio total. O choque foi como uma explosão. Flora olhou para Clara, que agora estava acordada, a expressão confusa. A revelação se instalou, um eco na mente de todos. A corrente, o pacto, das mentiras. Não, Flora gritou, o desespero tomando conta. Como isso é possível? O corpo dela tremia, como se tudo estivesse desmoronando em volta. Cada silhueta ali se tornava indistinta. As verdades estavam quebrando como vidro. Precisamos sair agora, Eduardo gritou, puxando Flora e Clara, sem saber para onde ir. A conexão entre todos era uma rede novata e despedaçada. Enquanto Ana olhava, tragédias em seus olhos. Uma nuvem de incerteza se formava, e novas verdades estavam prestes a se desdobrar. Não podemos deixar que isso caia em mãos erradas, Ana advertiu, e com um gesto rápido, pegou a corrente do chão. Enquanto isso, Flora sentiu seu coração disparar, sem saber aonde aquela horrenda revelação as levaria. A vida dela, a de Clara, e tudo o que conheciam, estava de cabeça para baixo. E agora? O que faremos? Flora perguntou, o olhar entre eles pesando como uma âncora. As sirenes lá fora continuavam. E a realidade que sempre conheceram poderia se desvanecer
no instante em que a verdade finalmente se revelasse. A tensão na sala era palpável. Florina segurava a corrente, e a verdade começava a se desdobrar como um pesadelo inescapável. A cada palavra que saía da boca de Ana, o ar parecia mais pesado, como se um manto de sombras estivesse se fechando ao seu redor. Isso não pode ser verdade, Flora exclamou, a voz tremendo. Você está dizendo que Clara é minha irmã? Sim, é uma longa história, Ana começou, mas sua frase foi interrompida. Um barulho estrondoso veio do andar de baixo, seguido por passos apressados. A porta se abriu novamente com força, e uma figura encapuzada apareceu, envolvendo todos em um manto de surpresa e aversão. A pessoa não era conhecida, mas exalava uma sensação de perigo iminente. Vocês não devem saber. A voz que ecoou pela sala fazia todos se estremecerem. Era estridente e cheia de desprezo, como se as palavras fossem lâminas afiadas. A figura avançou, revelando um rosto que nenhum deles esperava. Era o pai de Eduardo, um homem cuja presença havia sido ignorada até aquele momento. Pai? Eduardo conseguiu murmurar, confuso e horrorizado. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para proteger a verdade, ele disse, seus olhos escaneando cada rosto presente. Havia um fervor desesperado neles, como se ele estivesse lutando contra um inimigo invisível. Essa corrente, ela não deveria estar em suas mãos. Flora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você sabe sobre isso? Sua voz se elevou, combinando indignação e medo. Todos estavam paralisados, a tensão subindo a cada segundo. Vocês realmente acham que isso é só uma história de família? O pai de Eduardo desafiou, gesticulando para a corrente. É mais do que vocês podem imaginar. Isso não é apenas um legado, é uma maldição. A história de Ana e Clara é entrelaçada na escuridão que nosso clã esconde. Não pode ser, Clara sussurrou, a voz estourando em um misto de confusão e terror. A minha vida, tudo o que eu conhecia. Como pode ser uma maldição? O desespero tomou conta. A revelação parecia ter quebrado algo dentro dela, um vidro estilhaçado que não poderia mais ser consertado. Eduardo olhou novamente para o pai, tentando entender suas palavras. Que maldição! Do que você está falando? A sala ficou em silêncio, a pergunta pairando no ar como um aviso. É uma senha para o que está por vir, ele disse, olhando nos olhos de Flora. A corrente é um artefato. Também conecta nossa linhagem a um segredo obscuro que quero que ninguém descubra. Vocês não têm ideia do que está em risco. E em um movimento quase mágico, a corrente começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo ao medo e à raiva presentes. A voz perturbadora ecoou novamente. Cale-se, todos vocês estão em perigo. A figura encapuzada começou a se desvanecer, mas não antes de deixar uma última frase. Os pactos não esquecem. Se a verdade sair dos seus lábios, só morte os aguardará. Assim que a figura desapareceu, a sala estava em silêncio. Todos estavam de olhos arregalados, a verdade inconfundível pairando no ar. A morte? Flora sussurrou a boca seca. O que isso significa? O coração dela batia furiosamente dentro do peito, e tudo o que sabiam estava se desintegrando. O que mais havia na história que os unia? Que legado era esse que estavam carregando sem saber? Dona Lúcia, que observava tudo em silêncio, interveio. Então temos que nos preparar. Não podemos esperar. Algo terrível está se aproximando. O olhar dela estava cheio de determinação, mas havia um tremor subjacente que todos puderam sentir. O tempo estava se esgotando, e Flora percebeu que cada resposta trouxera uma nova espiral de caos e incerteza. Era um jogo perigoso que estavam jogando, e cada movimento seguinte era crucial. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que era realmente a corrente? Enquanto Flora processava a sequência de eventos, uma ideia percorria sua mente. Talvez o verdadeiro legado
não fosse apenas a conexão com suas ancestrais, mas um fardo que poderia alterar para sempre o destino deles. Precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais, Florinha disse, a voz tremendo, mais forte. O olhar dela, cheio de esperança e terror, fixou-se em Eduardo, Clara e Ana. Todos entenderam que nada seria como antes, e cada respiração tinha implicações de vida ou morte. O estava prestes a acontecer poderia definir não apenas quem eles eram, mas também o que um dia seriam. A tensão na sala era palpável. Florinha segurava a corrente, e a verdade começava a se desdobrar como um pesadelo inescapável. A cada palavra que saía da boca de Ana, o ar parecia mais pesado, como se um manto de sombras estivesse se fechando ao seu redor. Isso não pode ser verdade, Flora exclamou, a voz tremendo. Você está dizendo que Clara é minha irmã? Sim. É uma longa história, Ana começou, mas sua frase foi interrompida. Um barulho estrondoso veio do andar de baixo, seguido por passos apressados. A porta se abriu novamente com força, e uma figura encapuzada apareceu, envolvendo todos em um manto de surpresa e aversão. A pessoa não era conhecida, mas exalava uma sensação de perigo iminente. Vocês não devem saber. A voz que ecoou pela sala fazia todos se estremecerem. Era estridente e cheia de desprezo, como se as palavras fossem lâminas afiadas. A figura avançou, revelando um rosto que nenhum deles esperava. Era o pai de Eduardo, um homem cuja presença havia sido ignorada até aquele momento. Pai! Eduardo conseguiu murmurar, confuso e horrorizado. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para proteger a verdade. Ele disse, seus olhos escaneando cada rosto presente. Havia um fervor desesperado neles, como se ele estivesse lutando contra um inimigo invisível. Essa corrente, ela não deveria estar em suas mãos. Flora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você sabe sobre isso? Sua voz se elevou, combinando indignação e medo. Todos estavam paralisados, a tensão subindo. A cada segundo. Vocês realmente acham que isso é só uma história de família? O pai de Eduardo desafiou, gesticulando para a corrente. É mais do que vocês podem imaginar. Isso não é apenas um legado, é uma maldição. A história de Ana e Clara é entrelaçada na escuridão que nosso clã esconde. Não pode ser. Clara sussurrou, a voz estourando em um misto de confusão e terror. A minha vida? Tudo que eu conhecia, como pode ser uma maldição? O desespero tomou conta. A revelação parecia ter quebrado algo dentro dela. Um vidro estilhaçado que não poderia mais ser consertado. Eduardo olhou novamente para o pai, tentando entender suas palavras. Que maldição? Do que você está falando? A sala ficou em silêncio, a pergunta pairando no ar como um aviso. É uma senha, Tara. O que está por vir? Ele disse, olhando nos olhos de Flora. A corrente é um artefato. Também conecta nossa linhagem a um segredo obscuro que quero que ninguém descubra. Vocês não têm ideia do que está em risco. E em um movimento quase mágico, a corrente começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo ao medo e à raiva presentes. A voz perturbadora ecoou novamente. Cale-se! Todos vocês estão em perigo. A figura encapuzada começou a se desvanecer, mas não antes de deixar uma última frase. Os pactos não esquecem. Se a verdade sair dos seus lábios, só morte os aguardará. Assim que a figura desapareceu, a sala estava em silêncio. Todos estavam de olhos arregalados. A verdade inconfundível pairando no ar. A morte? Flora sussurrou, a boca seca. O que isso significa? O coração dela batia furiosamente dentro do peito, e tudo o que sabiam estava se desintegrando. O que mais havia na história que os unia? Que legado era esse que estavam carregando sem saber? Dona Lúcia, que observava tudo em silêncio, interveio.
Então temos que nos preparar. Não podemos esperar. Algo terrível está se aproximando. O olhar dela estava cheio de determinação, mas havia um tremor subjacente que todos puderam sentir. O tempo estava se esgotando, e Flora percebeu que cada resposta trouxera uma nova espiral de caos e incerteza. Era um jogo perigoso que estavam jogando, e cada movimento seguinte era crucial. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O que era realmente a corrente? Enquanto Flora processava a sequência de eventos, uma ideia percorria sua mente. Talvez o verdadeiro legado não fosse apenas a conexão com suas ancestrais, mas um fardo que poderia alterar para sempre o destino deles. Precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais, Florinha disse, a voz tremendo, mais forte. O olhar dela, cheio de esperança e terror, fixou-se em Eduardo, Clara e Ana. Todos entenderam que nada seria como antes, e cada respiração tinha implicações de vida ou morte. Nesse momento, um poderoso estrondo reverberou de fora. Vidros estouraram e a porta da sala se abriu com violência, revelando um grupo de homens encapuzados, armados e com uma determinação letal em seus olhos. O terror tomou conta da sala, e todos presos no clima de desespero. Protejam-se! Eduardo gritou, puxando Flora e Clara para trás. Vamos! Mas antes que pudesse se mover, um dos homens apontou uma arma diretamente para eles com uma certeza letal. É muito tarde para fugir. A verdade deve ser paga. A voz do homem era profunda e ameaçadora, soando como um eco de desgraça. E em um movimento rápido, ele puxou o gatilho. O tempo parecia desacelerar enquanto Flora via a cena se desenrolar. Uma bala disparou, quebrando o silêncio da sala, e tudo foi como um corte abrupto. Um corpo caiu, mas não foi o que Flora esperava. Ana estava no chão. O grito de Flora cortou o ar, uma onda de dor e incredulidade afundando em seu peito. Mãe! Enquanto a fumaça começava a se dissipar, os homens se afastaram, com olhares de satisfação. A verdade que eles tanto temiam agora estava entrelaçada na morte de Ana. E Flora se viu diante de uma nova realidade. A luta pela verdade agora tinha um preço inimaginável. As revelações das últimas horas, as conexões familiares, tudo parecia insignificante comparado ao horror que acabava de desabrochar. Nesse momento de apoteose, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Flora, uma nova ação se desenrolou. Clara, em um impulso insano, pegou a corrente do chão e apontou para os homens, sua expressão decidida, mas ferida. Vocês não vão levar mais nada de nós. Estou farta. O olhar dela era firme, mas Flora sabia que a tempestade estava apenas começando. A verdade sobre eles, agora tateando entre as sombras e uma perda avassaladora, poderia se transformar em um mar de consequências imprevisíveis. E enquanto a fúria de Clara emergia, uma nova certeza se formava na mente de Flora. Tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente, e, à mercê da dor e do mistério que cercava suas vidas. Florinha segurava a corrente com todas as suas forças, um misto de dor e raiva queimando dentro dela. O corpo de Ana estava caído no chão, e a sensação de desespero tomou conta de todos, como um rio de gelo cortando o ar quente da sala. Clara se lançou para perto da mãe, chorando, mas a fúria em seus olhos não se apagava. Vocês não vão nos deter, ela gritou, desafiando aqueles que estavam de pé, com armas em punho. Mas a situação só piorava. O homem que havia disparado se aproximou de Ana, e um brilho maligno passou por seu olhar. Você não deveria ter interferido, Ana. O segredo que guardamos pode ser mortal, e agora você pagará a conta.
Ele disse. Seu tom era como uma lâmina fria. Flora sentiu um nó no estômago. O que estava acontecendo? O que Ana tinha feito? E como isso estava ligado àquela corrente aterrorizante? Aturdida, ela olhou para Eduardo, que estava paralisado, incapaz de agir. Edu, precisamos fazer algo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estalo ecoou pela sala. Era como se uma porta invisível tivesse sido aberta. Um súbito vento gelado soprou por todo o lugar. As luzes começaram a piscar e a corrente na mão de Flora começou a tremer, emitindo uma luz intensa que parecia querer escapar da sua mão. O brilho era tão forte que todos na sala fecharam os olhos, e o ar ficou denso e pesado, como se estivesse carregado de eletricidade. Então, algo inaudível, um estrondo profundo que reverberou como um trovão, ressoou pelo espaço, e a sala tremeu. Flora percebeu que o ambiente estava mudando, como se a própria realidade estivesse se reconfigurando. O pânico se alastrou. Gritos começaram a ecoar e alguns dos homens encapuzados tentaram se afastar, mas era tarde demais. A corrente emitia uma luz que agora parecia ter vida própria, envolvendo todos em um manto luminoso e ameaçador. Não, o que está acontecendo? Eduardo gritou. Mas a resposta não viria das palavras. O brilho aumentou, e de repente, uma explosão de luz e som irrompeu pela sala, lançando todos ao chão como se fossem folhas secas sob a tempestade. Quando a luz finalmente se dissipou, Flora estava sozinha, em uma sala completamente diferente, com paredes de pedra fria e uma atmosfera pesada. O cheiro de terra molhada pairava no ar, e o eco de uma água corrente ressoava ao fundo. Ela tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas. Onde estavam todos? O que tinha acontecido com Ana? Flora! Ela virou-se, e a figura estava ali. Clara, mas não só clara. Havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Flora nunca havia visto. Você precisa ouvir, Clara exclamou, mas sua voz soava distante, como se viesse de outro mundo. Em meio à confusão, uma voz familiar surgiu. Flora, era a voz de Ana, mais forte e clara do que o que Flora esperava. Ela estava em um canto da sala, mas não parecia machucada. Eu tenho muito a te contar. A corrente é a chave para a verdade, mas não é só um objeto. É um testemunho de nossas vidas, de nossos segredos. O choque a atingiu como uma onda. Enquanto a luz se dissipava, Flora percebeu que a corrente não era apenas uma ferramenta. Ela era um símbolo de algo muito mais profundo e obscuro, que ligava sua família a forças que ela nunca poderia imaginar. Não seja ingênua, Flora. A figura encapuzada estava de volta, agora mais visível do que antes, com um sorriso de satisfação. Com esta corrente, vocês abriram portas que não deveriam ter sido tocadas. O passado não pode ser alterado, nem apagado. E nesse momento, uma reviravolta violenta abordou Flora. O que estava acontecendo? A verdade que ela pensava conhecer agora escorregava por entre seus dedos. Era como se cada segredo que cercava sua família, cada mentira que pensava que havia sido desenterrada, agora voltasse para atormentá-la. Clara, ela começou, a voz tremendo. O que você tem a ver com tudo isso? Eu não sei como explicar. Clara hesitou, os olhos cheios de dor. Mas a verdade é que eu não sou quem você pensa. Antes que pudesse completar a frase, a sala tremeu novamente e a realidade desmoronou ao seu redor. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma que poderia mudar tudo que Flora e Clara acreditavam saber sobre suas próprias identidades. E enquanto a escuridão dançava ao redor delas, Flora sabia que a luta estava apenas começando. O que mais poderia ter sido escondido? O que estava prestes a ser revelado poderia levar a todos à beira do abismo. E agora, mais do que nunca, elas precisavam desesperadamente descobrir a verdade,
que poderia destruir não apenas suas vidas, mas o legado que carregavam. Enquanto a luz tremulava intensamente, Flora se viu presa em um turbilhão de emoções. O chão tremia, mas o medo sentia menos do que a dor pela perda. Ana estava caída e Clara chorava descontroladamente ao seu lado. O desespero tomou conta da sala. O homem encapuzado tinha disparado, e nenhuma palavra poderia consertar o que havia acontecido. "Mãe, não!" Flora gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Mas no instante seguinte, o brilho da corrente em sua mão parecia pulsar, como se respondesse à sua dor. A tensão no ar era insuportável, e a figura encapuzada olhava para Flora com um sorriso maligno. "Vocês não têm controle", dizia ele, e suas palavras se tornavam eco em seu coração. "Devemos fazer algo", Eduardo berrou, tentando puxar Flora para longe do horror que se desenrolava. Mas, no repente, a corrente começou a brilhar com uma luz mais intensa. Como impulso, Flora ergueu a corrente, e um círculo de luz emanou dela, envolvendo todos na sala. "Não, não, não!" gritou o homem. "O que você está fazendo?" Mas era tarde demais. A luz cresceu, e a sala se transformou, tudo girando e mudando de lugar. Flora sentiu uma energia atravessar seu corpo, e as memórias de sua mãe começaram a surgir. Centelhas de risos e lágrimas, histórias não contadas. Então, uma visão. Flora viu Ana em um lugar distante, rodeada por vozes sussurrantes de outras gerações. Ela compreendeu. Aquela corrente era mais do que um objeto. Era uma ligação entre todos os que vieram antes. E agora, Flora precisava fazer a escolha. "Eu não posso deixar que isso continue", gritou Flora, erguendo a corrente ainda mais alto, e momentaneamente a luz engoliu tudo ao redor. Um grito de desespero cortou o silêncio. O corpo do homem se desfez em sombras enquanto a corrente pulsava. Quando tudo se acalmou, Flora estava de volta, mas não na mesma sala. O mundo estava diferente. Havia um campo vasto, flores coloridas ao vento, e Clara estava ao seu lado, sem chorar. Elas olharam uma para a outra, confusas, mas um sorriso surgiu nos lábios de Clara. "No fim das contas, somos mais fortes juntas", disse Clara, os olhos brilhando com esperança. Flora assentiu, absorvendo a profundidade da conexão que haviam construído. Elas agora tinham a chance de reescrever suas histórias, de curar as feridas do passado. Mas ao fundo, uma sombra ainda pairava. O mistério se formava. "E se o que aconteceu com Ana?" Flora perguntou, o coração apertado. "Não sabemos", Clara respondeu. Mas seus olhos se encontraram. Elas precisavam da verdade, de respostas que ainda estavam escondidas entre as memórias. Nesse momento, Flora sentiu que a corrente ainda pulsava em sua mão, um símbolo que carregava segredos, e que a jornada estava longe de terminar. Ela olhou para o horizonte, cheia de determinação. "Nós vamos encontrar a verdade. Vamos descobrir tudo o que aconteceu." Através de tudo isso, havia uma faísca de esperança. A conexão com suas ancestrais, o amor e a dor que carregavam, agora se tornavam coragem e coragem. Elas iriam lutar por suas histórias, não apenas para elas, mas para todas as mulheres que vieram antes. E assim, nesse novo mundo, Flora e Clara deram o primeiro passo em direção ao desconhecido, cientes de que a verdade poderia doer, mas que a união é a seu maior poder. Antes que a cena se fechasse, uma última mensagem ecoou. Agora, a verdadeira luta começa. E você, o que achou desta jornada? Foi intensa, não foi? Agora é a sua vez de fazer parte disso. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
e nos ajudar a continuar contando essas histórias emocionantes. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa!